Sabe o que eu percebi esses dias? É que se eu começar 2026 do mesmo jeito que eu vivi 2025, eu vou continuar consumindo mais conteúdo do que criando. E eu não quero que 2026 seja mais aquele ano que eu fico como espectadora do meu próprio show. Eu quero realmente agir. Então eu quero parar de ficar vendo o conteúdo das outras pessoas, salvando pra fazer depois, ou então só mandando pra outras pessoas, olha que legal, um dia eu vou fazer isso. Não, eu quero realmente agir no ano de 2026. E eu pensei, se esse é um problema meu, talvez seja um problema de outras pessoas. Então, eu resolvi fazer esse vídeo. Oi, meu nome é Jéssica e esse é mais um episódio da nossa série Criando a Nossa Marca Pessoal como uma Popstar. Se você caiu de paraquedas aqui, eu tô fazendo uma série de vídeos onde a gente tá falando sobre construção de marca pessoal. Para você que quer começar 2026 de uma forma diferente de 2025, se você quer levar a sério a criação de conteúdo, ou até então se você quer levar a sério a construção da sua marca pessoal, seja você uma empreendedora, seja você uma profissional autônoma ou até CLT. Nossa marca pessoal é muito importante em todos os quesitos. Mas nesse episódio, ao invés de te mostrar um passo a passo, eu quero compartilhar contigo todas as decisões e o planejamento que eu quero para minha criação de conteúdo para 2026. Hoje nós vamos falar sobre metas para já começar 2026 agindo, porque aqui a gente não quer outro ano começando sem estratégia nenhuma. Porque vamos ser bem honestas aqui, sonho é o que não falta para nós. A gente tem muitos sonhos, mas o que está faltando é a gente aprender a tirar esse sonho do papel, começar a parar de só pensar e começar a agir. Porque eu não sei vocês, eu estou há alguns bons anos querendo ter a minha presença digital mais forte. Para vocês que não assistiram os meus vídeos anteriores, eu comecei no digital como social media. Eu sempre fiz o trabalho para outras pessoas e eu sempre deixei o meu trabalho de lado. Eu não divulgava as minhas coisas, eu tinha preguiça de fazer as coisas para mim, mas eu decidi que esse ano que vai começar agora vai ser diferente. Então, uma das primeiras metas que eu desenvolvi para o ano de 2026 começou de um pensamento que eu tive esses dias assistindo um vídeo aqui no YouTube, inclusive. A maioria das pessoas, inclusive eu, colocamos metas muito específicas, como por exemplo, bater X número de seguidores, ter tantas visualizações, viralizar, fazer um post explodir, um vídeo explodir, enfim. Vocês perdoem a minha voz que eu estou com um pouco de tosse. Enfim, a gente pensa em metas que não dependem da gente. Vou explicar. A gente coloca a nossa régua, a gente coloca as nossas metas em coisas que a gente não consegue controlar. Aí quando a gente posta um vídeo e a gente vê que não deu aquele tipo de visualização que a gente esperava, a gente acaba ficando frustrada. E essa frustração faz a gente perder a vontade de continuar. Porque a gente colocou uma expectativa ali, a gente colocou uma meta ali. Ah, eu quero que esse vídeo tenha mais de tantas visualizações. Mas vocês conseguem entender que isso não depende da gente? A gente não consegue mensurar, a gente não consegue saber o quanto de visualização que aquele vídeo vai ter, o quanto de seguidores aquele vídeo vai trazer pra gente. Eu, por exemplo, já fiz alguns vídeos aqui pro YouTube achando que eles iam dar muito bom e, na verdade, o vídeo que deu bom foi um vídeo qualquer que eu postei. Então são coisas muito imprevisíveis. E é aí que mora o perigo. Porque quando a gente bota as nossas metas em coisas que a gente não consegue controlar, a frustração ela é inevitável. Aí a gente começa a se perguntar, por que não tá dando certo? Por que esse vídeo não teve visualização? E a gente começa a ter dúvidas sobre a gente mesmo. E eu digo isso porque os últimos vídeos que eu tava postando, eu tava pensando exatamente assim. E isso tava me afastando cada vez mais da minha vontade de ser criadora de conteúdo. Então, uma das primeiras decisões que eu tô tomando para 2026 é mudar a perspectiva que eu tenho sobre a meta. Ao invés de eu focar em uma meta de resultado, eu vou focar em uma meta de comportamento. E não é porque mudando essa perspectiva a gente tem a garantia de que vai dar tudo certo. Não, gente. Pode não dar certo também. Tudo é imprevisível. A gente não tem um livro de receitas certo para as coisas acontecerem. Mas a gente pode fazer coisas que dependem da gente. Então aqui a meta é não pensar que eu vou ter X números de seguidores ou X números de views no meu vídeo. A meta que nós vamos definir aqui vai ser, eu vou postar tantas vezes por semana, durante tanto tempo. Por exemplo, eu vou me comprometer de postar 2 vezes na semana
durante 3 meses. Isso é uma meta que depende somente de mim. Eu vou postar 2 vídeos por semana durante 3 meses. E eu vou me comprometer a cumprir esta meta. Eu vou reservar tantas horas para pensar no meu conteúdo, para pensar no meu processo criativo. Eu vou separar do meu dia 1 hora para pensar no meu processo criativo dos meus vídeos. Isso depende só de mim. Vocês conseguem entender? Vocês têm que tirar o poder das metas de vocês do exterior, o poder de outras pessoas, e vocês têm que começar a botar o poder da meta em vocês mesmos. Vocês precisam se comprometer com isso. Se vocês querem ter mais visualizações, querem ter mais seguidores, vocês precisam postar vídeos. Então, vocês vão se comprometer a ter um X número de vídeos durante um X tempo, entendeu? Não adianta a gente ter uma meta linda lá no nosso caderno se isso depende do exterior, se isso depende do algoritmo, se isso depende de outras pessoas. Vai ficar muito mais difícil. E aqui também entra um ponto que eu fiquei pensando e que talvez você precisa ouvir também. Que o problema não é sonhar grande. O problema é você se medir em uma coisa que nunca esteve totalmente nas suas mãos. Quando você tem uma meta de 10 mil seguidores, qualquer coisa abaixo disso vai ser sinônimo de fracasso para você. E não pode ser assim. Não tem como você colocar um prazo de validade nessas coisas. O crescimento de cada pessoa é diferente. Talvez, para você achar um estilo de vídeo que combine com você e que dê um resultado bom, demore mais do que de outra pessoa. Mas a partir do momento que você achar esse vídeo que dê certo para você e que dê um bom engajamento, os seus vídeos só vão crescer porque você vai achar ali o jeito certo de criar o conteúdo, de acordo com a sua realidade. Então é isso, a minha meta é sobre as minhas vitórias, coisas que eu posso controlar. Então, se eu quero que o meu 2026 sejam sobre coisas que eu faço e que eu tenho controle, eu preciso pensar numa coisa muito importante que eu nunca levei tão a sério assim, que é ter um plano minimamente organizado. Que isso é muito complicado pra mim e que talvez seja complicado pra você também. Ai, gente, tem um barulho de motosserra aqui. Está tendo um barulho de obra bem grande justamente agora que eu tô gravando esse vídeo. Será que tá pegando no áudio? Vai estragar todo o meu raciocínio, mas enfim. Vamos lá. Essa organização, não pense que tenha que ser um Trello gigante, cheio de templates e uma coisa muito louca e agora tem um cachorro latindo. A gente tá falando de organização aqui, mas não é simplesmente você pegar e fazer um Trello com 300 templates ou, meu Deus, eu preciso comprar um planner de R$ 300 agora neste momento. Não, não é isso. É simplesmente o como eu vou encaixar a criação de conteúdo na minha rotina? Essa é a principal pergunta do nosso plano de organização. E o jeito que eu tô pensando isso pra mim, talvez possa funcionar pra você também, mas cada um faz o seu plano do seu jeito. Mas o que eu tô pensando é em 3 coisas práticas. Primeiro, em quais plataformas eu vou focar no ano de 2026. Eu vou continuar firme e forte aqui no YouTube, porque eu estou amando. O Instagram eu ainda não decidi como que eu vou focar, mas eu não quero focar tanto nele. Quero fazer conteúdo sim, porque é necessário. O Instagram é uma das maiores plataformas. Postar no TikTok, mas o meu principal vai ser YouTube para 2026. Até porque vocês vão ver no próximo vídeo que eu vou postar sobre tendências de 2026 e vocês vão ver o porquê que eu escolhi o YouTube como principal. Porque não necessariamente, quando você pensa em virar criadora de conteúdo, seja criadora de conteúdo como influencer ou então criadora de conteúdo para divulgar o seu serviço, como profissional autônoma, freelancer, empresária, você não precisa necessariamente estar em todos os lugares, porque isso vai deixar você maluca, porque a gente não tem todo o tempo do mundo para estar em todas as redes sociais. Então, você precisa ver em qual delas faz mais sentido de você estar, de acordo com a sua área, de acordo com o que você trabalha. Então, para mim, em 2026, eu não quero ter essa pressão gigante de estar em todas as plataformas. Eu quero focar em uma como a minha principal e ter ali umas 2 secundárias para eu trabalhar. Dentro dessa parte de organização, eu também quero criar um sistema, que é, aqui no YouTube, eu faço um vídeo longo e profundo. E desse vídeo longo, eu quero tirar outros conteúdos que eu consiga aproveitar nas outras plataformas. Assim, eu consigo otimizar o meu tempo e, ao mesmo tempo, conseguir produzir para outras plataformas. Porque assim fica muito mais fácil. Você pensa num tema macro, você aprofunda ele, faz um vídeo profundo bem pensado para o seu YouTube e, a partir deste conteúdo, você consegue destrinchar vários outros conteúdos
que você consegue colocar nas outras plataformas que você escolher. Assim você não tem a necessidade de abraçar o planeta inteiro e tentar fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Porque eu sei que a gente vê muitos vídeos aí e a gente acaba ficando com esse peso e essa sensação de que a gente tá atrasado, mas na verdade não. Essa pressão, ela não é necessária. E aí, a partir do momento em que eu tive essa escolha, eu vou separar na minha semana 2 momentos para a criação de conteúdo. Um momento para eu produzir o conteúdo, que é gravar, e outro momento para fazer roteiros e editar os meus conteúdos. Eu, Jéssica, como eu trabalho com isso, eu tenho mais tempo para me dedicar ao meu conteúdo. Então eu consigo separar isso na minha semana. Então eu vou ter blocos de produção de conteúdo, blocos de idealização de roteiros e blocos de edição. Mas, se você não tem esse tempo, não necessariamente precisa fazer isso. Pense na sua rotina e pense na sua realidade. De novo, não tente abraçar o mundo, sendo que você não tem capacidade para fazer isso. Se você não tem tempo de produzir 5 conteúdos para a semana, não produza, faça 2. O que importa aqui é ter constância. É você conseguir postar 2 conteúdos por semana durante o ano inteiro do que você querer postar todos os dias na primeira semana e já na segunda semana você não conseguir mais e se frustrar e desistir, entendeu? Então, se você ter condições, separe por blocos para você não se sentir sobrecarregada. Tenha um bloco para edição, tenha um bloco para criação de roteiros, tenha um bloco para gravação de conteúdo. E faça um combinado para você mesmo. Essa rotina eu consigo sustentar? Essa rotina eu consigo manter por 3 meses seguidos? Sempre antes de você fazer a sua decisão final, você precisa se perguntar isso. Outra coisa que eu acho importante é ter um banco de ideias. O que seria esse banco de ideias? É você deixar ali assuntos que você quer falar. Sempre quando você tiver ideias, você deixar ali no seu banco de ideias, para quando você for gravar, for fazer um roteiro, você não ficar perdendo horas pensando no que você vai postar. E como eu gosto de fazer isso? Antes de começar a colocar as coisas no banco de ideias, eu gosto de ter sempre 3 temáticas principais para abordar. Esse mês eu quero falar muito sobre marca pessoal, sobre conteúdo e sobre roteirização. Então esse mês eu vou pensar em conteúdos relacionados a isso. Eu vou pesquisar e vou colocar no meu banco de ideias. Entendeu mais ou menos como que é? Porque daí você não fica naquela aflição de todo dia acordar e pensar: meu Deus, o que eu vou postar hoje? Meu Deus, o que eu vou fazer? As coisas elas começam a ficar mais leves. Porque, quando a gente acha que a criação de conteúdo ela é muito difícil, normalmente é porque falta sistema ali. Normalmente é porque falta um pouco de organização. Então faz esse teste para ver se funciona para você. Eu acho que vai funcionar. Pensa que até aqui a gente já pensou coisas para deixar o nosso 2026 organizado. Se a gente fazer isso agora nos últimos dias de 2025, a gente já vai começar 2026 voando. E é isso que eu quero pra gente aqui. É que a gente escolha as nossas 3 plataformas, uma principal e 2 secundárias. Se não der pra ser 2, pode ser uma, tranquilo. A gente vai definir uma quantidade possível que é pra nós fazer, de no mínimo 3 meses. A gente vai criar ali um fluxo de trabalho que seja possível pra gente repetir ele durante esse tempo e vai ter consistência nisso. E sempre pensando no que a gente falou anteriormente, em ter consistência na nossa plataforma, em ter o compromisso com a gente mesmo e não pensar que esses conteúdos vão ser virais e que a gente precisa viralizar e a gente precisa crescer a nossa conta. Não, a gente precisa encontrar pessoas que ressoem com a gente, pessoas que vão comprar os nossos produtos, pessoas que vão fechar reuniões com você, enfim, pessoas que conectem com você, indiferente do que você quer aqui no digital. Isso aqui vale ouro. Isso aqui é muito importante, principalmente pra gente que tá começando no digital. O mais importante que a gente precisa agora é criar consistência e fazer com que isso vire parte da nossa rotina e vire uma coisa normal e não um peso pra gente. Se eu fosse dar um conselho pra todo mundo que quer começar a criar conteúdo, seria esse: fazer com que o conteúdo vire parte da sua rotina e não tentar viralizar e crescer da noite pro dia. Outra coisa que eu quero colocar no meu manual de 2026 é justamente sobre isso. Porque sim, vão haver momentos em que a gente vai achar que a gente tá fracassando, porque a gente vai acabar olhando para os nossos
números da vaidade, para os nossos views, para os nossos seguidores. E a gente não pode se perder no meio do caminho, porque a gente tem uma missão, a gente tem metas para cumprir. Então eu pensei, o que eu vou olhar quando eu ficar tentada a achar que nada tá funcionando? Porque vai ter momentos em que a gente vai olhar lá para as nossas análises do Instagram, do YouTube, enfim, e talvez os números eles não vão estar muito bons no início. E isso vai deixar a gente frustrado. Então, se eu não quero que o meu foco seja só em visualização, que tipo de métricas eu posso olhar? Que tipo de métricas eu posso olhar para ver se eu tô indo na direção certa? Para mim, algumas coisas elas estão ficando mais importantes do que o número de visualizações. E a mais importante dela é o tipo de comentário que eu estou recebendo. Como, por exemplo, tem gente falando nos comentários que o vídeo foi útil? Tem gente conversando ali nos comentários comigo? Porque, por exemplo, a partir do momento em que eu comecei no YouTube, simplesmente acabou a bateria do celular. Mas voltando aqui ao que a gente estava falando, pra gente não sentir aquela pressão das visualizações, que tipo de métricas a gente pode ver para não cair nas métricas da vaidade, nos números de visualizações, nos números de curtida. Claro que elas são importantes, sim, mas a gente não precisa medir o nosso esforço, a gente não precisa medir a nossa competência perante a esses números, porque no início esses números eles vão ser baixos. Então, quais tipos de métricas a gente precisa olhar? Bom, o que eu estou fazendo aqui nos meus vídeos para eu não enlouquecer com essa questão de números, eu olho sempre para os comentários. Os tipos de comentários que eu estou recebendo, se eu estou conseguindo ajudar alguém, se eu estou conseguindo tocar na vida de alguém, se a pessoa conseguiu ter algum tipo de pensamento perante ao meu vídeo. Quando eu comecei aqui no YouTube, eu fiquei muito surpresa com os tipos de comentário que eu recebia. Eram sempre textos muito elaborados, não era só tipo assim uma frase, sabe? Eram textos legais de pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida falando coisas muito legais sobre os meus vídeos e foi exatamente por isso que me fez continuar. Não foi número, não foi métrica de curtidas, métricas de horas assistidas, foram simplesmente essas pessoas que comentavam nos meus vídeos e falavam alguma coisa. Isso que me deu gás para continuar e isso que me deu essa segurança de não ficar o tempo todo olhando para esse tipo de métrica. Isso quer dizer que você não vai olhar? Não, você vai separar um tempo na sua semana, tentar não olhar isso todo santo dia, porque isso vai te deixar ansiosa. Separar um dia da sua semana para olhar essas metas como se fosse uma reunião de você com a sua empresa. E aqui você vai pensar em coisas que você pode melhorar, o que deu certo, o que não deu certo e o que você pode repetir também. Porque teste, ele precisa de tempo para se validar. Não é porque você postou uma única vez que você nunca mais vai postar esse tipo de conteúdo novamente. Você precisa fazer testes e você precisa se olhar como se você fosse uma empresa. Então, nesse momento, você não pode se colocar para baixo. Você não pode começar a falar coisas sobre você mesma que nem para sua amiga você seria capaz de falar. Eu te digo isso porque eu faço muito isso. Eu sou perfeccionista demais e aí quando eu vejo que as coisas não dão certo, eu começo a me colocar lá embaixo. Então, eu quero ter esse olhar de empresa. Eu quero ter essa reunião comigo mesma para ver o que eu tô acertando e o que eu tô errando e o que eu posso melhorar. E eu acho que se você fizer isso com você mesma, essa reunião empresarial com você mesma, vai te ajudar muito a ter consistência aqui no digital. E por fim, pra gente finalizar esse vídeo, uma coisa que eu quero levar para 2026, que vai ser muito importante para mim e que talvez possa ser importante para você também, é não ter medo de ser vista tentando, não ter medo de ser vista errando, porque muitas vezes a gente deixa de postar coisas, num geral, a gente deixa de fazer coisas por ter medo de ser vista errando, porque a gente sabe que no começo, quando a gente tá começando alguma coisa, quando a gente tá começando uma nova coisa que a gente tá querendo estudar, um novo hobby ou um conteúdo, a gente sabe que a gente vai ser ruim na primeira vez, que ninguém começa perfeitamente bem, a gente não nasce sabendo das coisas, então a gente já tem esse receio, vai ficar ruim, vai ficar péssimo, nem vou fazer. Mas uma coisa muito óbvia e que precisa ser dita, que eu falo pra mim mesma várias vezes, não tem como você ser boa se você não tentar fazer as coisas. Porque você só vai ser boa se você tentar, testar, errar e começar de novo. E como eu gosto muito de falar aqui sobre as artistas
que eu gosto muito sobre cultura pop, eu sempre trago isso comigo. Nenhuma artista começou do jeito que ela já está agora. Ela não começou super famosa. Ela não começou no topo. Ela começou lá de baixo. E ela precisou daquele momento para ela conseguir estar onde ela está hoje. Então, tudo na vida é um processo, tudo na vida é uma escadinha. Então, muitas vezes a gente entra no Instagram e a gente é bombardeado por muitos conteúdos e muitas pessoas já conquistando lá seus milhões, conquistando lá vários seguidores, e a gente acha, nossa, aquela pessoa é tão boa, eu nunca vou conseguir ser igual a ela. Mas a gente esquece do fato de que ela também começou. Ela também teve esse pensamento antes. Ela só tá onde ela tá agora porque ela começou lá atrás. A gente não pode comparar o nosso começo com o meio de outra pessoa. É injusto essa comparação. Então, para finalizar esse vídeo, e uma das maiores metas que eu tenho para 2026 é não ter medo de ser vista tentando. Eu já comecei a fazer agora, porque eu comecei o canal no YouTube em novembro, e eu quero trazer isso para todo o meu ano de 2026, porque eu sei que isso vai ser um divisor de águas para mim, porque eu tô fazendo muitas coisas pela primeira vez. Por exemplo, gravar para o YouTube. Eu trabalho com conteúdo há anos, mas eu trabalho com conteúdo para outras pessoas. Então, o que eu tô fazendo aqui é o início também. Então, eu tô fazendo esses vídeos porque são coisas que eu preciso escutar e que eu sinto que outras pessoas também precisam, porque estão nesse mesmo processo. E se você quiser começar 2026 com o pé direito, quer trabalhar mais a sua marca pessoal, seja para criar conteúdo, seja para o seu trabalho, seja para os seus serviços, enfim, eu te aconselho a assistir os outros vídeos da nossa série, porque tem muito conteúdo bom falando sobre marca pessoal e eu te garanto que você vai começar 2026 já preparada para fazer o ano da sua vida. Deixa aqui nos comentários o que tu achou do vídeo, o que você tirou de insight. E se você quiser comentar, deixar aqui nos comentários sobre as suas metas, eu vou adorar saber. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Te vejo lá no próximo vídeo.